Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, a Escola Bíblica Digital do Instituto Vide, aqui da Igreja Cristã Mundial. Já quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais alguém, deixa seu like, manda para todo mundo nos grupos do WhatsApp, para que essa aula possa alcançar mais pessoas. E também não deixe de seguir o nosso Instagram, que é o @videinstituto, para você poder acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui no nosso Instituto de Ensino da Igreja Cristã Mundial. E hoje nós vamos para mais uma aula. Nós estamos abordando o tema dos profetas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as revelações do profeta Isaías, que é um livro tão conhecido, mas também um livro bastante denso, que gera muitas dúvidas, às vezes, na interpretação. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no livro de Isaías. Já comenta aqui pra gente de onde você está nos acompanhando, qual cidade, de onde você está assistindo essa live, para que a gente possa interagir um pouquinho com você também. Amém? Então vamos lá para a gente iniciar. Falando um pouquinho sobre o profeta Isaías, é, é um livro bastante extenso, né? Ele tem 66 capítulos, então nós não vamos conseguir falar de capítulo por capítulo, nós vamos abordar ele como um todo e nos apegar a alguns detalhes, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre as revelações do profeta Isaías e tem alguns pontos que nós precisamos entender para poder estudar o livro de Isaías, para poder interpretar ele de forma corretamente. Porque ele tem um estilo literário, né? O livro dos profetas, ele é o estilo literário poético, muitas vezes, né? Então, ele gera algumas dificuldades de interpretar. Então, para poder estudar esses livros, a gente tem que ter alguns cuidados específicos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos pensar um pouquinho no contexto histórico que Isaías estava inserido. Ele profetizou, no período em que o reino já estava dividido, né, na segunda metade do reino de Israel. Então, nesse período em que a palavra do Senhor veio até ele, quem foi durante os reinados do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias, todos reis de Judá. Então, o profeta Isaías, ele profetizou no reino de Judá. Como nós falamos em aulas anteriores, nessa época o reino estava dividido já, né? Então, tinha o reino do sul, que pertencia a Judá, a tribo de Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém, e o reino do norte, onde estavam as demais tribos, né, as outras 10 tribos de Israel, e a capital era Samaria. O reino já estava dividido. Depois do reinado de Salomão, esse reino foi dividido e passou a ter duas capitais diferentes. Então, Isaías ele profetizou para a capital de Judá, né? Ele estava inserido ali naquele ambiente. Porém, ele também fez algumas profecias contra outras nações também, não apenas contra a nação de Judá. E ele viveu no período entre 739 e 701 antes de Cristo. Então, ele viveu ali no período antes do povo ser enviado para o exílio. E tem algumas coisas interessantes e algumas divisões aqui no livro do profeta Isaías que são bem interessantes da gente poder falar um pouquinho, né? Ele tem 3 cenários históricos distintos. Então existe até alguns estudos, alguns estudiosos acreditam que não foi o profeta Isaías que escreveu o livro como um todo. Eles acreditam que ele escreveu até o capítulo 39, né, que é onde ele fala ali na época em que ele estava inserido, na época que ele estava vivendo, ali até o profeta, até o rei Ezequias. E muito se fala que do 40 ao 55, que foi o período em que o povo estava no exílio, foi um outro profeta que escrevia, né, que seria talvez um discípulo de Isaías, que continuou a escrita do livro, e do período dos capítulos 56 a 66, que é o período pós-exílio, né, do povo retornando para Jerusalém, eles acreditam que foi uma terceira pessoa, né? Então, muitos estudiosos dizem que foram 3 autores distintos, porém, tem alguns estudiosos que acreditam que não, que Deus revelou, né, para Isaías todo esse período, né, que onde ele já não estava mais vivo, né? Ele não estava mais lá para poder escrever, ele não viveu isso, né, esse período tanto do exílio quanto do pós-exílio, ele não estava ali presente. Mas independente, né, do
se foi Isaías mesmo que escreveu o livro como um todo, ou se foram 3 autores diferentes que escreveram, uma coisa nós podemos ter certeza que é um livro inspirado por Deus, é um livro extremamente importante, né, para a nossa crença cristã. Ele traz muitas revelações e muitos apontamentos para o Messias, né, para Jesus. Então, independente de quem foi o autor, o que nós temos certeza é que é um livro inspirado por Deus, faz parte do canon bíblico e ele traz muitas riquezas para nós, né. Tem muito que ser extraído do livro que nos ajuda a conhecer mais sobre o plano de Deus para a humanidade, nos ajuda a conhecer mais sobre Jesus. Então, ele é um livro extremamente importante para nós. E como nós comentamos já um pouquinho, eles usam essa linguagem poética. Então, nós vamos ver aqui algumas falas distintas, né? Tem algumas profecias que elas são extremamente poéticas e muitas vezes usa de metáforas, né? Então, são uma linguagem metafórica e elas precisam ser interpretadas de forma correta, com bastante cuidado, porque muitos erros de interpretação acontecem em relação ao livro de Isaías. Uma coisa muito interessante de nós observarmos, que ele contém um grande número de profecias com duplo cumprimento. O que que isso significa, né, profecias de duplo cumprimento? São profecias que elas já foram cumpridas na época, né, na época aqui em que Isaías estava vivendo, com o povo sendo enviado para o exílio, e depois o povo retornando do exílio. Então, grande parte das profecias de Isaías, elas já se cumpriram. Muitas delas no Novo Testamento, né, muitas delas apontavam para o Messias, então elas foram cumpridas em Jesus, mas são profecias que já foram cumpridas, mas ainda serão cumpridas. Nós vamos falar um pouquinho mais disso no decorrer da aula de hoje, para entender um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essas profecias de duplo cumprimento. Pensando no contexto histórico da época, quando a palavra do Senhor veio até o profeta Isaías, ele estava num período ali do reinado de Uzias. Uzias tinha acabado de morrer, né? Quando nós vamos ver lá no capítulo 6, o chamado de Isaías, quando ele tem a visão celestial, fala que o rei Uzias havia morrido, né? Então, no ano que o rei Uzias morreu, a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías. Mas qual era o contexto ali da época? Eles estavam, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, eles estavam vivendo um período de paz e prosperidade. Então, o reino prosperava, as coisas estavam dando certo, estava tendo um tempo de tranquilidade, de calmaria, mas de grande prostituição espiritual. Os reis, eles estavam vivendo um período extremamente idólatra e com muita injustiça social. Então, enquanto o reino desfrutava de paz e de prosperidade, acontecia muita injustiça social e também muita idolatria. E sempre que um profeta é levantado, é quando a nação está vivendo um período de crise, a nação está vivendo um período de afastamento de Deus. Então Deus levanta um dos seus profetas para que eles possam falar ao povo, para o povo poder voltar-se para Deus. Então, quando nesse período em que Isaías começa a profetizar, eh, o povo de Israel, né, do reino do sul, do reino do norte, eles caem nas mãos do rei da Síria. E Judá, ele permanece ali por mais um tempo. Então, nós vamos ver aqui no decorrer do livro, eh, o rei da Síria tomando Israel, acabando com Israel e também cercando Judá. Porém, Deus livra Judá, né? Deus liberta Judá após a oração de Ezequias. Nós vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso. E Judá permanece por mais um tempo. Então, esse é o contexto histórico ali da época. O império que estava em ascensão, né, que estava dominando tudo ali ao redor, era o império da Síria. E ele, de fato, destrói Israel, acaba com a nação de Israel e também ameaça Judá, mas Deus liberta Judá de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Então, pensando um pouquinho no livro de Isaías, nós vamos ver que ele tem algumas divisões nos seus capítulos, né? Então, nós vemos aqui do capítulo 1 ao capítulo 6, ele traz uma introdução, né? Então, nós vamos perceber que todo o livro ele tem uma mesma estrutura, uma mesma mensagem,
E ele tem essas divisões. Então, do 1 ao 6, nós encontramos uma introdução, e no capítulo 6, o chamado de Isaías. E nesses primeiros capítulos, nós vemos uma denúncia do pecado que está acontecendo ali, né, do pecado de Judá. Então, a palavra do Senhor vem a Isaías para que ele pudesse denunciar o que estava acontecendo ali, aquela grande prostituição espiritual, idolatria como de uma forma muito grande, né? O povo era muito idólatra, e também a questão da injustiça social, que era muito forte. Então, nessa primeira introdução, nós vemos essa denúncia do que estava acontecendo ali. E no capítulo 6, nós vemos o chamado de Isaías. Ele tem um encontro com a glória de Deus e com a santidade de Deus é revelada para ele. E isso, nós vemos o que isso causa em Isaías, né? Porque Isaías está ali profetizando, eh, denunciando o pecado do povo, mas quando ele tem um encontro com a glória de Deus, quando ele se encontra ali com a glória de Deus, e é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né? Que fala desse encontro, que ele vê o Senhor assentado no trono e exaltado. Aqui nós temos no capítulo 6 de Isaías, né? Que a aba das suas vestes enchia o templo, e acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos aqui essa revelação que ele teve, né, do Senhor, e, e o chamado de Isaías. E quando ele tem esse encontro com o Senhor, o que isso causa nele, né? Qual, qual é a reação de Isaías ao ver a glória de Deus que enchia todo o templo? E nós vemos aqui no verso 5 que ele grita, né? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui uma consciência do pecado. Isaías, quando ele tem o encontro com Deus, né? Quando ele se encontra ali com a presença de Deus, ele é consciente do pecado dele, do pecado da nação. E isso que o encontro com Deus causa em nós, né? Uma consciência do pecado, porque a santidade de Deus é tão grande que ela nos constrange de quão pecadores nós somos. Então é impossível ter um encontro com Deus verdadeiro e não ter a consciência do nosso pecado e não nos enxergar como pessoas impuras que precisam ser purificadas por Ele. E nós vemos ali que Isaías ele é purificado, né? A palavra que diz que um dos serafins voou até ele, né? Um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, aqui no verso 6 do capítulo 6, que havia tirado do altar com uma tenaz. Então, um serafim tira uma brasa viva do altar e leva até Isaías, e com ela toca a boca de Isaías. E, e aqui no verso 7, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E depois de ser purificado, Isaías ouve a voz do Senhor que clama: Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me. E então Deus dá o chamado de Isaías. Ele dá para Isaías aquilo que ele precisava dizer para o povo. Então nós percebemos aqui 3 pontos importantes nesse primeiro trecho, nesse primeiro bloco do livro de Isaías: o chamado dele, a consciência do pecado que ele teve ao ter um encontro com a glória de Deus, ele sendo purificado, e o chamado dele é revelado para ele. Então, nós percebemos que ele é convocado para uma missão. Ele foi convocado. E essas promessas, elas que foram feitas aqui nesse primeiro bloco, elas se cumpriram. E o povo de Israel foi destruído e ele foi espalhado. E o povo de Judá, depois um pouco mais para frente, né, alguns anos para frente, foi realmente enviado ali pro exílio e foi para a Babilônia. Então nós vemos aqui profecias que se cumpriram ali naquele período. Tudo aquilo que Isaías falou se cumpriu, né? Que Deus falou através da vida de Isaías se cumpriu. Depois nós temos o segundo bloco, que é do capítulo 7 até o capítulo 12, onde aqui é o reinado do rei Acaz. E o que nós temos aqui de tema principal desses capítulos, que
através da palavra do Senhor, né, Isaías, ele convida o rei Acas a confiar em Deus e não fazer uma aliança com a Síria. Então, nessa época, Israel, o povo de Israel e o povo de Judá estavam em guerra, um contra o outro. Então, a gente vê aqui um povo que antes era uma mesma nação, depois da divisão, eles entraram em guerra. E Israel fez uma aliança com a nação da Síria. E estava ali para atacar a nação de Judá. E o rei de Judá faz uma aliança com o rei da Síria, que mais para frente vai ir contra Judá também. Então, nesse período, o, o rei de Judá faz essa aliança com o rei da Síria e, e através da palavra do Senhor, Isaías ele chama o rei Acas a confiar em Deus e não se associar com essa outra nação, né, para que ele colocasse a confiança nele em Deus. E nós vemos aqui no capítulo 9, que também é uma das passagens mais bonitas do livro de Isaías, né? Que essa profecia que anuncia uma luz que vai vir e transformar toda tristeza em alegria, que, que vai transformar tudo, né? Vamos ler aqui um pouquinho do capítulo 9, que eu acho interessante a gente se aprofundar um pouquinho nele. E a partir do verso 1, vai dizer assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegraram diante de ti com os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida de sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo dos senhores dos exércitos fará isso. Então nós vemos aqui uma profecia de duplo cumprimento, como nós falamos no comecinho, né? Porque essa profecia de Isaías se cumpriu em Jesus, né? Ele é o menino que nasceu, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus poderoso. Então isso se cumpriu em Jesus, mas ainda vai se cumprir, porque nós ainda não desfrutamos de paz sem fim. Nós ainda vivemos num mundo caído pelo pecado. Então essa profecia ela se cumpriu em Jesus, mas ela ainda vai ser cumprida em sua totalidade na segunda vinda dele. Então, quando Jesus voltar, nós vamos viver essa profecia de forma onde ela será totalmente cumprida, né? Então, é uma profecia de duplo cumprimento. A segunda vinda de Cristo, onde nós iremos desfrutar dessa paz sem fim, de tudo aquilo que nós lemos aqui agora. Então, é uma profecia de duplo cumprimento. E nós vemos aqui logo em seguida é profetizado essa completa devastação da nação de Israel e de Judá. Então, mais uma vez, o profeta Isaías ele traz essa palavra dizendo que tudo seria destruído, né? Que Deus iria acabar com a nação de Israel e que o povo de Judá de Israel seria espalhado pela terra, não teria mais uma nação e que haveria essa devastação completa, tanto de Israel quanto de Judá. Então, do bloco aí dos capítulos 7 ao 12, é isso que nós encontramos, né? Sempre Deus mostrando aquilo que ele iria fazer, mas sempre trazendo uma palavra de esperança. Porque por mais que tudo o cenário fosse o pior possível e Deus estivesse vindo com juízo sobre as nações, ele traz uma palavra de esperança, porque provavelmente quem leu, quem ouviu essas palavras na época não entendeu. Mas nós, né, que temos acesso ao Novo Testamento, nós vimos que em Jesus está tudo isso que
nós estamos lendo aqui, né, Jesus, o Messias, aquele que era aguardado, aquele que viria redimir o seu povo, ele veio, então nós conseguimos ter esse entendimento melhor do que provavelmente o povo que estava ouvindo essas profecias ali na época. Então nós vamos para o próximo bloco, que é do capítulo 13 até o 27, que vai trazer algumas profecias contra nações específicas. Então, nesse bloco de capítulos, através de Isaías, tem profecias contra nações. Nós vemos aqui ele profetizando contra a nação da Babilônia, que naquela época ainda não havia vindo contra Israel, ainda não havia dominado o povo de Judá. Temos também a profecia contra a Síria, tem a profecia contra o Egito. Então, nós temos aqui um bloco de profecias contra algumas nações específicas. E Deus se mostra soberano sobre todas as nações que acreditam que acreditavam no seu próprio poder, acreditavam na sua própria força, e Deus está se mostrando soberano, que Ele é maior que todas elas. E nesse bloco, eh, além das profecias contra nações, depois mais para frente nós vamos ver uma profecia contra toda a terra, onde Deus ele fala que fará justiça por causa do pecado, que Ele vai julgar o mundo. Só que além de todas essas profecias, nós vemos também uma mensagem de esperança. Ele traz que existe esperança para aqueles que confiam no Senhor. Existe redenção para aqueles que esperam no Senhor. Então, sempre uma palavra de juízo, seguida por uma palavra, uma mensagem de esperança, uma mensagem de redenção, uma mensagem de salvação. Isso é muito presente aqui em todo o livro de Isaías, né? E bloco a bloco nós vamos vendo isso acontecer. Então, nós vemos aqui nesse bloco do 13 ao 17, várias profecias contra a própria Jerusalém. Aqui no capítulo 22 tem a profecia contra Jerusalém. E depois, no capítulo 24, a devastação do Senhor em toda a terra. Então, nós vemos aqui essas profecias de tudo que iria se cumprir. Porém, ali no capítulo 27, nós vemos a profecia falando do livramento de Israel. Então, sempre uma palavra de juízo, seguida por uma palavra de esperança, uma palavra de redenção. E no próximo bloco, que é do 28 ao 39, nós temos também algumas coisas interessantes, onde Isaías ele convida o rei Ezequias, nessa época já era o rei Ezequias que estava reinando sobre Judá, e ele convida o rei a confiar em Deus e não se aliançar com o Egito. Porque qual era o cenário nesse período? O rei da Síria estava sitiando Judá. O que é sitiar, né? Quando uma nação faz um cerco ao redor daquele povo, né? Fez um cerco ao redor das muralhas de Judá, de Jerusalém, para que o povo se rendesse e eles pudessem dominar, como havia sido feito com Israel. Né? Então, quando o rei da Síria faz isso com Israel, ele destrói toda Israel, e ele queria fazer isso também com Judá. E através de Isaías, né, o rei é convidado a confiar em Deus. Só que Isaías, o rei Ezequias, ele estava querendo se aliançar com o Egito. E isso desagradou a Deus, porque Deus estava ali mostrando que se o rei confiasse nele, ele daria libertação para Judá. Porém, o rei queria fazer uma aliança com o Egito. Então, nós temos nesse bloco falando sobre a ascensão e a queda de Jerusalém, porque eles tiveram um grande livramento, né? O rei Ezequias ele ora ao Senhor e Deus livra o povo de Judá de forma sobrenatural, né? Fala dessa libertação de Judá após a oração e também fala sobre a queda de Ezequias após essa libertação. Então, nesse ponto, nós vemos que o quanto a nossa confiança precisa estar em Deus. E também temos a profecia da pedra angular, que aponta para Jesus. Então, nós vemos aqui também essa revelação, né? Aqui a revelação onde Jesus é apontado como a pedra angular, aquela pedra que seria rejeitada. Nós vemos lá depois no Evangelho de João, no capítulo 1, falando sobre essa pedra, né? A pedra que foi rejeitada era a pedra angular. Era o lugar forte onde a nossa confiança deve estar,
onde nós podemos ter refúgio, nós podemos ter segurança. Então, aqui no bloco do 28 ao 29, é isso que nós vamos encontrar, né? Essa libertação sobrenatural do rei Ezequias, a oração dele. E também nesse período nós vemos aquela passagem onde Isaías vai até o Ezequias e fala que ele vai morrer. E Ezequias ora ao Senhor e Deus ouve a oração dele e acrescenta mais alguns anos de vida para o rei Ezequias. Então, tudo isso está nesse bloco do 28 ao 39, que é até onde Isaías estava realmente ali no período dele cronológico, onde ele viveu. Né? Ele viveu até o reinado do rei Ezequias, e depois disso, né, do 40 em diante, é um período para frente. Então, é um período onde Isaías já não estava mais ali. E o que é profetizado, né, nesse terceiro bloco? Que é do capítulo 40 ao 55. Que é onde o povo seria exilado para a Babilônia. Nós vemos aqui, a partir do verso 40, uma mensagem de consolo, né, para o povo que havia sido exilado. E nessa época, eles ainda não haviam sido enviados, né, para a Babilônia. Então, isso foi acontecer anos depois, bem mais para frente, que isso aconteceu realmente, mas aqui já estava sendo profetizado essa mensagem de consolo para todos aqueles que haviam sido enviados para a Babilônia. E nesse bloco nós também vemos as profecias do servo sofredor, que também apontam para Jesus. É apresentado o servo do Senhor, que seria o único salvador, o servo sofredor ali no capítulo 53, né, nós vamos ver falar sobre o servo sofredor, onde o Messias é apresentado como aquele que iria justificar todo o povo, todo mundo, através da sua morte. Então, nós vemos aqui um pouquinho diferente daquilo que eles esperavam, porque eles esperavam um rei que viesse instituir um governo terreno. Mas aqui já fala que ele passaria por tudo que passou, né? Ali no capítulo 53, vai falar sobre isso. Sobre Jesus como servo, né? E esse período fala, tem muitas profecias messiânicas nesse bloco de capítulos, profecias que foram cumpridas. E aqui no verso 53, que fala, né, que ele tomou sobre si as nossas dores, no capítulo 4 do verso 53, no capítulo 53, verso 4, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, nós vemos aqui todo o processo da cruz sendo revelado através do profeta Isaías, mais de centenas de anos antes de Jesus vir, e, e tudo isso se cumpriu em Jesus. Nós vemos também nesse período a glória futura de Sião sendo apresentada e um convite, né? Um convite à salvação para todos os povos e a promessa de uma nova aliança. Então, nesse bloco, nós encontramos essa revelação de que haveria uma aliança que seria superior à anterior, que havia sido feita com o povo, e através desse servo, né, todo o povo seria redimido. Então, no bloco 40 a 55, é isso que nós encontramos aqui no livro de Isaías. Essa, essa mensagem de esperança, de um convite à salvação e também a denúncia do pecado, porque durante todo o livro de Isaías isso é muito forte, né? Essa denúncia contra o pecado e uma mensagem de esperança e de salvação. E aí, logo em seguida, nós temos o último bloco, que é do bloco 56 ao 66.
que são as profecias do retorno do exílio. Então, nesse período foi profetizado a respeito do retorno do exílio, e nós vemos aqui logo no capítulo 56 a salvação sendo estendida para os gentios, porque até então acreditava-se que apenas o povo de Israel, apenas o povo de Judá seria o povo de Deus. E aqui é estendido a salvação para os gentios, e isso se cumpriu em Jesus também, né? Ele estende a salvação para os gentios. Em Isaías, no capítulo 61, nós vemos a profecia que depois Jesus, lá em Lucas 4, quando ele entra no templo, ele pega o rolo, ele lê aquela profecia, ele declara que naquele dia havia se cumprido essa profecia, né? Que, que diz assim, no capítulo 61 aqui do livro de Isaías, e depois vocês podem conferir lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus falando, hoje se cumpriu, aqui agora se cumpriu essa profecia, que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Peraí. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Então, essa profecia também foi cumprida em Jesus, e ele anunciou isso, né, para aqueles que estavam ali no templo junto com ele. Então, nós vemos essa profecia se cumprindo, e nós vemos o livro sendo encerrado com uma mensagem de juízo e de esperança. Então, nós vemos o dia da vingança do Senhor, nós vemos um novo nome para Sião, uma oração de louvor para Deus. Então, o livro ele se encerra e ele se fecha com essa mensagem de que Deus ele é um Deus de juízo, ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de esperança, ele é um Deus de salvação. Então, em Jesus, né, todo o livro de Isaías ele aponta para o Messias, ele aponta para Jesus, e muito disso já se cumpriu. Ele fala sobre um Deus que julga o seu povo, ele julga as nações, mas que existe salvação, existe esperança, né? Nem tudo está perdido. Por pior que seja o cenário, Deus ele já tinha o plano de enviar o seu filho, o Messias, o Salvador, aquele que viria redimir todo o seu povo, e todo mundo, né? Todas as nações seriam redimidas através do sacrifício de Jesus. Nós temos no livro de Isaías a maioria dos oráculos, né? Oráculos são as profecias que apontam para o Messias e que revelam o tipo de reinado que ele ia instituir, né? Que não era um reinado terreno, mas que era um reinado muito superior a tudo aquilo que qualquer um ali na época pudesse imaginar. Ele veio ser revelado como um servo sofredor, que não iria reinar da forma onde eles estavam acostumados que os reis reinavam, mas ele viria ser um servo, ele viria ser aquele através de quem nós poderíamos nos reconciliar com o Pai e ter acesso à salvação através do sofrimento dele, da sua morte de cruz. Toda a humanidade seria salva. Então, é sobre isso que se trata o livro de Isaías, né? É um livro muito bonito, é um livro muito rico em profecias. É um livro que tem que ser estudado com cuidado para que não haja erros de interpretação, né? Nós precisamos entender que existem muitas profecias que são escritas numa linguagem mais poética, né? Os estilos literários da Bíblia, eles são bastante diversos, então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai ler cada um deles, né? Os livros proféticos, ele têm as suas especificidades, então nós precisamos nos atentar para ele de forma cuidadosa para não gerar erro de interpretação. E entender também o contexto no qual ele está inserido. Porque muitas vezes quando nós lemos sem entender a mensagem que
que estava sendo enviada ali para o povo naquele momento, naquela época, nós podemos errar e cometer até heresias, né, erros de interpretação que, que podem dificultar o nosso entendimento aqui da palavra. Mas o livro de Isaías ele é um livro extremamente rico e ele traz uma mensagem muito, muito bonita sobre quem Deus é e sobre o plano de Deus perfeito para nós, né? O plano de salvação, o plano que ele tinha através de Jesus sendo revelado centenas de anos antes de Jesus vir. Então, nós temos grandes revelações sobre o futuro que já se cumpriu e muito daquilo que ainda vai ser cumprido na segunda vinda de Jesus. É um livro extremamente rico, vale muito a pena a leitura, estudar, se aprofundar. Claro que se nós fôssemos nos atentar e nos detalhar a cada detalhe aqui do livro, nós ficaríamos durante horas estudando. É tema para um curso inteiro sobre o livro de Isaías, tem muita riqueza, tem muitas revelações do Senhor aqui nele. Mas é um livro que vale muito a pena ser lido, que vocês possam tirar um tempo para ler ele, sobre essa nova ótica, entendendo um pouco melhor do contexto histórico, também pegando as referências e indo olhar lá nos evangelhos aquilo que já foi cumprido, indo olhar lá no 6 também, no livro do 6, essa parte histórica, né, que também conta lá sobre o reinado de Ezequias, o reinado de Acás. Então, para entender ele num contexto geral, é um livro muito interessante, um livro cheio de riquezas e que abençoa as nossas vidas, né? A Bíblia ela é perfeita e tudo que existe nela nos leva a conhecer mais a Deus e a aprender mais sobre ele. Então, hoje é isso, a nossa aula foi muito rica, nós conseguimos aprender muito e nos aprofundar sobre essas revelações tão preciosas que o Senhor deixou para nós através da vida do profeta Isaías. Quero convidar você a assistir as nossas outras aulas. Nós temos mais de 90 aulas disponíveis aqui no canal da Igreja Cristã Mundial. Tem uma playlist só com as aulas da EBD, da nossa Escola Bíblica Digital. Então, se você não tem acompanhado todas as aulas, você pode voltar lá, procurar por tema. Tem muito conteúdo gratuito de ensino para que você possa se aprofundar mais na palavra de Deus, para que você possa crescer no conhecimento dele. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite e até a próxima semana.